Graça e paz, mais um dia, glórias ao nosso Deus. Vem e sopra, Senhor, sobre a tua igreja, sobre esse ajuntamento, a tua paz. Querida igreja, é uma bênção estarmos juntos, louvando ao nosso Deus. Exalte ao Senhor aí da sua casa, junto conosco, proclamamos que Ele é o Senhor de toda a glória, de toda a história, e Ele é soberano. Vem, Senhor, sopra sobre nós. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo neste lugar, no nosso lar, na nossa casa, na nossa família, no nosso país. Vem e sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento. Honra e santifica este momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, como foste outrora. No correr da história, revelando teu amor, Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Louvamos a um Deus vivo, a um Deus real, a um Deus presente, hoje e sempre. Vem e sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento. Honra e santifica este momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, como foste outrora. No correr da história, revelando teu amor, Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, como foste outrora. No correr da história, revelando teu amor, Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Aleluias ao nosso Salvador, ao nosso Senhor. O Salmos 18, verso 2 diz assim:
O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem me refugio. E podemos cantar: que segurança! Eu sou de Jesus, eu sou de um Deus vivo, de um Deus que venceu a morte, de um Deus que vive e reina, e o seu reino não tem fim, é para toda a eternidade. Este é o nosso Deus. Canta, minha alma, canta ao Senhor, e que possamos sempre render-lhe o louvor que agrade ao seu nome. Aleluia. Que segurança, sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador, esperançoso, vivo na luz. Oh, que bondade, o amor de Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Rende-lhe sempre ardente
louvor, todo louvor, rende nele sempre, ardente louvor. Rendemos a Ele ardente louvor, porque Ele está assentado sobre um alto e sublime trono, exaltado, soberano é o nosso Deus. Ele é exaltado, para sempre exaltado. Seu nome eu louvarei. Ele é o Senhor, Ele é o Deus, nosso Salvador, para todo sempre, Senhor da história, a quem louvamos e honramos. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Louve ao Senhor, grande poder, Deus forte. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado dos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado dos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado, Ele é exaltado, o Rei exaltado, Ele é exaltado, o Rei exaltado nos Bom dia, irmãos. Bom dia, que Deus esteja abençoando as suas vidas, que a graça e a paz do Senhor esteja em seu coração, esteja em todas as famílias que servem, que estão buscando a presença do Senhor. Embora hoje nós não tenhamos reunião presencial, estamos aqui online para compartilhar o que Deus tem para as nossas vidas e continuarmos como corpo, edificando-nos uns aos outros e caminhando juntos na presença do Senhor. E eu quero ler para a nossa reflexão nesta manhã um texto da carta de Tiago, capítulo 5, versículo 13 até o 20, que diz assim: está entre vós alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele,
ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá multidão de pecados. Quando nós lemos a carta de Tiago, nós vemos nela um caráter prático para a nossa vida cristã. Quando nós lemos a carta de Tiago, temos a impressão de que ele está nos observando em pleno século XXI, orientando-nos a como sermos cristãos autênticos e termos uma vida cheia de bênçãos ao seguirmos os ensinamentos da sua epístola. Tiago procura nos levar a uma profunda meditação, estimulando-nos a nunca abandonarmos a nossa fé em Cristo Jesus. Tiago conclui a sua carta fazendo um incentivo à oração. Os versículos lidos enfatizam a importância ou necessidade de oração. Tiago recomenda que oremos em todas as situações e em todas as circunstâncias. Tiago recomenda a oração pela igreja, pela comunidade de cristãos. Tiago mostra o resultado da oração feita a partir de um coração justo. Tiago recomenda a oração como uma grande fonte de forças em todos os aspectos da nossa vida. Tiago nos recomenda orar em todas as situações, em momentos difíceis e em momentos de alegria. Tiago diz: ore. E o texto que nós lemos traz algumas situações em que a igreja deve e precisa orar. Primeiro ele fala daqueles que passam por problemas. Está alguém entre vós sofrendo? Versículo 13. E muitas vezes os problemas têm origens diversas. Pode ser problema de saúde, pode ser uma situação financeira difícil na família, pode ser problema de relacionamento entre pessoas, pode ser decepções, frustrações, pode ser desemprego, pode ser sonhos que não se realizarem, projetos que não deram certo. E Tiago nos ensina que se estivermos nesse momento em nossa vida, ao invés de murmurarmos contra Deus, ao invés de nós falarmos contra irmãos, criticarmos irmãos, Tiago nos orienta a orar. Tiago nos orienta a buscar o Senhor e a falar com Ele. Paulo nos dá o conselho semelhante em Efésios 6,18, quando ele diz: com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito,
e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ainda em 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo diz: orai sem cessar. Orai sem cessar. O salmista, no Salmo 4, versículo 1, diz: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Você está passando por um momento difícil? Tiago diz: ore ao Senhor. O segundo motivo de oração que ele coloca nesse texto, ainda no versículo 13, é por aquele que está alegre. Está alguém alegre? Cante louvores. Faça orações de ação de graças, glorifique o nome do Senhor. E é importante destacar nesse texto que a palavra no original grego usada para a ideia de alegria não se refere a circunstâncias externas, mas à felicidade e alegria de coração que nós podemos ter nos tempos maus e nos tempos bons. É a paz que excede todo entendimento. Nós aprendemos que Deus equilibra nossas vidas, permitindo tempo de provações e tempo de contentamento. Entender a vontade de Deus é cantar, adorar, louvar, mesmo na adversidade. É ter um coração grato ao Senhor. Você está alegre? Tenha um coração grato ao Senhor. Louve, adore e glorifique o nome do Senhor. Jó 35:10 diz o seguinte: mas ninguém diz, onde está Deus que me fez, que me inspira canções de louvor durante a noite? Enquanto dormimos, o Espírito Santo de Deus nos inspira a louvarmos e adorarmos o seu nome. Em Atos 16:25, diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Paulo e Silas louvavam e cantavam, não pela situação que estavam, mas porque conheciam o Deus que serviam. E o Deus que nós servimos, o Deus que eles serviam, está acima das circunstâncias da nossa vida e nos leva a ter uma vida de paz que excede todo entendimento, uma vida de alegria que o mundo não entende, jamais entenderá. O rei Josafá, em 2 Crônicas 20:21, aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Isso nos faz ter alegria no Senhor. E ainda podemos dizer que a alegria do Senhor é a nossa força, é a nossa bênção, é a certeza que estamos seguindo o Deus vivo, o Deus real, o Deus forte, o Deus Senhor, Criador dos céus e da terra. O terceiro motivo de oração que Tiago coloca nesse texto é pelos enfermos. Está entre vós alguém? Está entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e esses façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Nós, cristãos, ainda o versículo 15, diz assim: a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Nós, cristãos, não estamos isentos de adoecermos. Os cristãos da igreja primitiva não eram isentos de adoecerem.
E a iniciativa de chamar os presbíteros, segundo a orientação do texto bíblico, deve ser da pessoa ou da sua família. No período apostólico, os presbíteros realizavam muitas tarefas. Uma de suas tarefas era tratar os enfermos da maneira que fosse possível. A ênfase do texto está sobre a oração. A oração com fé é a chave para buscar a vontade de Deus com relação à cura. A expressão "em nome do Senhor" indica uma disposição de colocar a oração, e qualquer que seja a resposta, na vontade e propósitos soberanos de Deus. 1 João 5,14 diz assim: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Aleluia! Ele nos ouve. João 14,13 ainda diz: e tudo quando pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Tudo quanto pedirdes em meu nome, disse Jesus. Meus irmãos, Deus nos dá liberdade de pedirmos por tudo o que precisamos, ou até coisas que nós desejamos. Porém, Ele conhece e dá o melhor de acordo com a sua vontade. O melhor que Deus nos dá é sempre o melhor para as nossas vidas. A segunda parte do versículo fala da unção com óleo. Os presbíteros são chamados, oram pelo enfermo e ungem o enfermo. Existem dois textos no Novo Testamento que enfatizam essa unção de enfermos. Uma é esse texto de Tiago, e a segunda é em Marcos 6,13, quando Jesus manda os discípulos em duplas, e na volta, no versículo 13 do capítulo 6, eles falam: ungiam os enfermos com óleo, oravam e eles eram curados. São os dois textos claros no Novo Testamento que abordam esse assunto e fazem ênfase a essa unção. Volto a afirmar, a iniciativa era do enfermo. O encontro ocorria na privacidade da casa. E aqui cabe uma orientação, uma explicação. Por que a menção dos presbíteros? A igreja do Novo Testamento, como a igreja hoje, era e é liderada pelos presbíteros. Em Atos 11:30 nós lemos o que eles, com efeito, fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Ele está falando de uma oferta de socorro aos irmãos da Judéia. E essa oferta foi enviada por Barnabé e Saulo aos presbíteros para que administrassem essa oferta. Em Atos 14:23, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejum, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. Isso nos mostra que as igrejas neotestamentárias eram dirigidas por presbíteros. Atos 15:2 diz: tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito à questão. Então, irmãos, os presbíteros eram enviados como sendo os mais espirituais e que têm cuidado do rebanho.
Os presbíteros são vistos como homens que conhecem e convivem com o rebanho. Os presbíteros tinham e têm relacionamento próximo com o rebanho. Os presbíteros acompanham hoje o dia a dia, a vida diária do rebanho. Sabiam das necessidades, sabiam das alegrias e sabiam das tristezas. Não apenas oravam e ungiam, mas continuavam cuidando e zelando espiritualmente pelo rebanho. Tinham empatia com o rebanho, pelo rebanho. Eram vistos e recebidos como homens de Deus, cuja oração era caracterizada por grande fé. E existiam na época, como existem hoje, muitos curandeiros e encantadores pagãos, e ao chamar os presbíteros, os cristãos enfermos não corriam o risco de serem influenciados por tais pessoas e costumes. Por isso, Tiago aconselha: você está enfermo? Chame os presbíteros da sua igreja, em primeiro lugar, para que ore por você. Eu recebi na caixa de correspondência em casa essa semana um cartão, está aqui comigo, Pastor Online. E tem um endereço na internet, eu entrei, eu descobri até quem é, de onde vem. Tem um telefone de contato e você liga nesse telefone 24 horas sem um pastor online. A minha pergunta é: ele conhece a sua vida? Ele acompanha as suas alegrias, as suas tristezas? Chame os presbíteros. Um outro ponto que o texto coloca é a questão da unção com óleo. Ele fala: chame os presbíteros, eles vão ungir o enfermo com óleo e ele será curado. Grotius via o óleo como um sinal do alívio e da alegria que receberiam de Deus. Meus irmãos, biblicamente falando, conscientemente, o óleo em si não cura. Ele é apenas um símbolo da ação de Deus, da ação do Espírito Santo quando nós oramos. Embora não existe óleo ungido, essa ideia de que eu vou levar da igreja um frasco com óleo, esse óleo vai me curar de toda a enfermidade, isso não é bíblico. Embora saibamos que o óleo tenha muitas qualidades, inclusive terapêutica, ele em si não tem o poder de curar. E eu gostaria de compartilhar algumas aplicações do azeite. Ele era usado na oferta de manjares prescrita pela lei. O azeite ele estava incluído entre as ofertas dos primeiros frutos. Era usado na consagração dos sacerdotes. Era usado nos sacrifícios diários no templo, no Antigo Testamento. Era usado na purificação do leproso. Os judeus o usavam para massagear o corpo depois do banho ou antes de uma ocasião festiva. Em tempos de luto ou calamidades não usavam, porque o óleo significava alegria, tem o sentido de alegria. Era usado como medicamento. Simboliza no Novo Testamento a ação do Espírito Santo através do poder de Deus. No Antigo Testamento, ter óleo significa ter boa condição, um produto negociável que traria condição a melhor à família. Lembra da viúva que Eliseu orou, que teve a sua situação resolvida. Mas o texto é claro quando ele enfatiza que o que traz resposta para as nossas vidas, cura para os enfermos, é a oração com fé, tanto de quem ora como quem recebe.
O quarto aspecto que o texto nos fala quando nós tratamos de oração é o de orarmos uns pelos outros. Versículo 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Eu oro por ti, tu oras por mim. E a montanha eu subirei, se tu orares por mim. Se tu orares por mim. Se você, como irmão, abençoar a minha vida com oração, eu vou subir, vou crescer e glorificar o nome do Senhor. O texto ainda diz, muito pode por sua eficácia a súplica do justo. O texto aponta para um relacionamento de confiança entre irmãos. Uma confiança que possibilite uma direção correta e suficiente para a oração feita de uns pelos outros. O texto nos dá uma visão, uma pincelada no sacerdócio universal de todos os crentes. Todos nós estamos aptos a orar uns pelos outros. Todos nós precisamos de oração. Todos nós somos corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, ele cresce, ele desenvolve, ele abençoa quando nós oramos uns pelos outros. E o final do versículo enfatiza essa oração, essa confissão mútua. Tudo pode muito na sua oração, nos seus efeitos, a súplica de um justo. Eu quero colocar também nesse versículo, dentro desse texto, a questão que é discutida nesse texto de Tiago por alguns pensadores, alguns estudiosos, que essa enfermidade pode ser uma enfermidade como consequência de pecado, uma enfermidade amartiagênica, ou seja, amartia, pecado, amartiagênica, uma enfermidade fruto do pecado. Então, se o irmão pecou, está sofrendo em consequência do seu pecado, a súplica do justo é o melhor remédio, a confissão é o melhor remédio. Não existe oração de poder nessa situação, existe confissão, arrependimento e cura. Cura física e cura emocional e libertação para a glória de Deus. Irmãos, quando nós isolamos um texto, um versículo, uma frase da Bíblia e usamos para o nosso interesse, nós fazemos coisas erradas e acabamos perdendo o sentido exato daquilo que o texto está nos falando. Nos versículos 19 e 20, versículos 17 e 18, Tiago fala sobre a oração de Elias. Quem não gostaria de ser como Elias? Gostaria, Valdir? Leopoldo? Eu também. Mas diz assim, olha... Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Todos nós pensamos, eu gostaria de ser um Elias. Muitas vezes nós vemos Elias como um super-homem de Deus, né? Falta a capa. Homem de Deus fora do normal. Mas Tiago nos fala que ele era como nós, uma pessoa simples, comum, sujeito a erros e sujeito a acertos. O que faz diferente de Elias em relação à maioria dos cristãos é que ele orou fervorosamente. Muitas vezes nós não oramos fervorosamente, nós apenas oramos. Uma ilustração muito conhecida que eu vou repetir é sobre a mulher que morava em frente a uma montanha e do lá atrás da montanha tinha um mar.
E o sonho dela era levantar, abrir a janela e ver o mar. Mas quando ela abria a janela, ela via a montanha. E um dia ela leu um versículo que fala que se nós tivermos fé como um grão de mostarda, nós vamos orar e os montes vão sair. E ela orou à noite: Senhor, tira esse monte da minha frente que eu quero ver o mar. No dia seguinte ela levantou, abriu a janela, o que ela viu? O monte. Ela virou e falou: eu sabia que não ia acontecer nada. Não é uma oração fervorosa. Quando nós oramos derrotados, a nossa oração não passa do teto. Elias orava fervorosamente. Isso nos anima a orar fervorosamente. E vale explicar aqui que o monte que o texto fala não é a montanha que nós vemos, a Serra do Mar, a Serra da Mantiqueira, mas são as situações da nossa vida que nós podemos vencer através da oração e da confiança no Senhor. Quando os governantes se afastam de Deus, o povo deve orar. Elias orou pela sua nação, orou para que o rei Acabe fosse tratado por Deus, e ele foi. Orou para que a rainha Jezabel parasse de humilhar o povo e colocar pagãos, falsos profetas para conduzir o povo, e Deus agiu. Elias orou insistentemente. Elias orou com fé. Elias orou com convicção de que Deus pode mudar a história. Elias orou com esperança. E Elias orou com intensidade. Meu irmão, como tem sido a sua oração? Nós estamos passando por um período caótico no nosso país. Se nós tirarmos o dia para assistirmos repórter, desde manhã até a noite, nós vamos perder totalmente a perspectiva da vida e de uma esperança num futuro melhor. Mas se nós orarmos, nós vamos entender que orar é invadir o impossível, e o impossível está nas mãos de Deus. E também vale lembrar, o mesmo Deus de Elias é o nosso Deus. Amém. E o sexto ponto dessa reflexão, desse texto de Tiago, ele fala para orarmos pelos que se desviaram. Versículos 19 e 20 fala: meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Nesses tempos de pandemia, muitos esfriaram na fé. De várias maneiras, vários motivos, várias circunstâncias, várias situações, mas muitos esfriaram na fé. Nós temos visto que as situações que acabaram acontecendo, explodindo na pandemia, já vinham se desenhando na nossa vida, em todos os sentidos, e na fé é uma delas. Nós temos que nos apegar com muita fé à sã doutrina nesses dias que estamos vivendo. Nós temos que nos apegar a verdades bíblicas. Nós temos que nos apegar com firmeza àquilo que nós temos ouvido, aprendido, para que não nos desviemos da fé, para que não saiamos em busca de aventuras que podem nos causar grande mal no futuro. Quando vierem as dúvidas, quando vier o medo, quando vierem as ameaças pelas circunstâncias do momento, lembre-se de Hebreus 2:1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Amém. Jamais nos desviemos. Olha para Deus, irmão. Você que está acompanhando essa reflexão, olha para Deus. Olha o que Deus já fez.
e pense no que Ele pode fazer e vai continuar fazendo. Eu quero concluir citando um refrão de um hino muito conhecido, não muito cantado nos dias de hoje, infelizmente, mas muito conhecido. Esse refrão fala assim: conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão, uma a uma, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Esse hino foi escrito em 1897 por Johnson Watman Jr. Ele começou a escrever hinos aos 36 anos, depois de várias experiências na vida profissional que não foram bem sucedidas. Ele começou a escrever hinos. Ele já tinha uma veia cristã forte do seu pai cantava muito bem. E quando ele começa a escrever hinos, ele entende, esse é o chamado de Deus para a minha vida. Se tornou um hinista naquele período. Compôs mais ou menos 5.000 hinos em 25 anos de atividade. Até hoje, quando o desânimo parece que vai nos vencer, quando nós olhamos para esse refrão, nós nos levantamos. Não é assim? Eu tenho tido muita experiência com Deus, cantarolando sozinho esse refrão. Nossa esperança floresce ao cantarmos. Quantas bênçãos! Começa a olhar para trás. Começa a olhar hoje. Começa a pensar no futuro, nas mãos de Deus. Meus irmãos, você já foi abençoado, ou vocês já foram abençoados pelo corpo de Cristo, pela comunidade onde você foi plantado? Pensa nisso. Se você já foi, quando tiver que tomar alguma decisão, pense que nós temos uma história. E essa história foi escrita com sangue, foi escrita com amor, foi escrita com vidas que se dedicaram e pagaram um preço. Nós queremos continuar contando as bênçãos. Mas para isso, temos que continuar orando e firme na fé e na doutrina que nos foi ensinada um dia através da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos capacite, que Deus nos ajude a caminharmos juntos, escrevermos essa história que será continuada pelos nossos filhos, nossos netos, quem sabe bisnetos, estarão contando essa história, estarão cantando quantas bênçãos, conta quantas são, uma a uma, dize-as de uma vez, e verá surpreso quanto Deus já fez. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor. Podemos ter tristezas, frustrações. Podemos muitas vezes pensar que estamos errados. Mas entendemos que o Seu amor está acima de tudo, Pai. A Tua verdade, a Tua direção. Tu és a âncora das nossas vidas, da Tua igreja, Senhor. Sem Ti nada podemos fazer. E queremos continuar fazendo segundo a Tua vontade, em nome do Senhor, Pai. Queremos glorificar o Teu nome e Te exaltar. Pai, queremos ver muitas vidas sendo alcançadas e restauradas. Queremos ver muitas vidas crescerem, Senhor, na Tua palavra e se tornarem árvores, Senhor, cheias de frutos para a glória do Teu nome, Senhor. Queremos continuar escrevendo essa história, Pai, e proclamá-la, Senhor, a todos aqueles que tiveram ouvidos para ouvir, para que aprendam, Senhor, que Tu és Deus
e Tu és grande e maravilhoso, Pai, em Tuas obras. Que o Senhor te abençoe e te guarde, meu irmão. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém, Senhor. E lembre-se, orai sem cessar. Amém.